Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Grande Divórcio, do C.S. Lewis. Já queria começar esclarecendo que esse livro é o mesmo O Grande Abismo, que já tinha saído aqui no Brasil pela editora Vida. Muita gente está confundindo, achando que é uma obra diferente. Então, O Grande Divórcio é o mesmo livro que O Grande Abismo. A Thomas Nelson escolheu traduzir com esse título porque eles acharam que era mais fiel ao título original, que é The Great Divorce, né? Então a gente vai já falar um pouquinho também desse título e o que C.S. Lewis quis dizer com esse título. E o que é o Grande Divórcio, né? Do que se trata esse livro? Esse livro é uma ficção cristã, uma fantasia, na verdade, cristã, que foi publicada originalmente lá em 1945, sim, e foi publicada no The Guardian, um jornal britânico. Então é muito interessante ver como é que as publicações do C.S. Lewis saíam. O Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz também foi veiculado primeiramente no jornal, e o Cristianismo Puro e Simples saiu como palestras de rádio, né? Então o C.S. Lewis tinha essa relação e na época também era muito comum, né, que os autores tivessem essa relação com os veículos de mídia. E falando um pouquinho do enredo desse livro, nós encontramos aqui alguns personagens que saem da cidade cinzenta, de uma cidade cinzenta que num primeiro momento nós não temos muitas informações sobre ela, e essas pessoas vão rumo às montanhas num ônibus. Por isso que a gente tem um ônibus aqui na capa do livro, e esse ônibus é icônico, assim, emblemático nesse livro. E aqui a ideia do Lewis, e é muito importante que a gente tenha isso em mente, ele fala isso já no prefácio. A ideia do autor é nos dizer que não pode haver um casamento entre céu e inferno, que seu coração não foi se seu coração não foi regenerado, não foi preparado para o céu, então você pode tirar um pecador do inferno e jogá-lo no céu, que aquilo não será o céu para ele, porque o coração dele não foi transformado, não foi regenerado. E aqui o Lewis se utiliza de todos os artifícios da ficção, apelando à nossa imaginação para nos mostrar que não pode haver esse casamento. Você não pode ir para o céu levando consigo traços do inferno, desejando o inferno, desejando o pecado. E você vai ver que cada ambiente, cada diálogo está aqui de maneira a nos comunicar essa ideia. Já na frase de abertura do livro, nós encontramos justamente essa ideia. E a frase diz assim, é uma frase do George MacDonald, a gente vai falar um pouquinho sobre o George MacDonald, porque ele é um personagem, sim, é o autor George MacDonald. Ele é um personagem desse livro, um personagem muito importante. E ele diz assim: não há escapatória, não existe céu com um pouco de inferno, nenhum plano para guardarmos um pouco do diabo em nosso coração ou em algum lugar escondido. Satanás deve ir embora, e com ele cada vestígio seu, por menor que seja. Então, já nessa frase de abertura e também no prefácio, o Lewis fala da ideia desse livro, né? Que é justamente a ideia do título, O Grande Divórcio. Você é um cidadão do céu quando você está divorciado com o inferno. E aqui o Lewis se utiliza de vários artifícios imaginativos, e é importante que a gente tenha em mente que isso aqui é uma ficção, né? Então não adianta a gente querer colocar palavras na boca do C.S. Lewis onde ele não disse. Se você pegar esse livro aqui, que é uma ficção, e querer fazer uma proposição teológica em cima dele, você vai cair em vários erros, né? Não adianta você querer fazer uma correlação direta entre os elementos de O Grande Divórcio e os elementos do nosso mundo. O que você deve ter em mente é esse propósito do autor de falar sobre o coração, um coração regenerado, um coração que ama a Deus e que deseja estar com Deus. Então, nesse livro todo, a gente vai ver essa ideia. E aqui, o personagem principal, né, o narrador, ele é guiado por um espírito luminoso. E esse espírito luminoso é o George MacDonald, né, um grande autor que foi uma espécie de mestre para o Lewis e também para o Tolkien. Ele influenciou aí grande parte dessa geração de escritores de fantasia. O George MacDonald escreveu um livro muito conhecido chamado Fantastes, que inclusive saiu agora em português.
E esse livro foi muito importante na vida do próprio Lewis. Ele diz que ao ler esse livro, ao ter contato com a obra do George MacDonald, ainda quando ele não era cristão, aconteceu meio que um batismo da imaginação do C.S. Lewis. E se você ler, né, se você olhar um pouquinho para a vida do Lewis ou ler alguma biografia dele, principalmente a autobiografia Surpreendido pela Alegria, que inclusive tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards para você conferir. Lá no Surpreendido pela Alegria, a gente entende a importância da imaginação para o Lewis, a importância que a imaginação teve na caminhada dele rumo à fé cristã. Então, se você entende a importância dessa imaginação, né, da imaginação, você entende como esse episódio do chamado batismo da imaginação do Lewis foi importante. E ele aconteceu justamente através da obra do George MacDonald. E a gente tem, né, essa espécie de homenagem aqui nesse livro, no Grande Divórcio. Falando um pouco mais detalhadamente do enredo de O Grande Divórcio, a gente tem esses personagens que moram na Cidade Cinzenta. E já no comecinho, não é bem um spoiler, porque tá mesmo no comecinho, a gente sabe que a Cidade Cinzenta é o inferno e as montanhas são o céu. E eles estão meio que numa excursão para as montanhas. Eles escolheram passar um dia lá, né? E eles vão ser levados até lá. E ali vai ser o palco, né? Num lugar intermediário, que é o Vale da Sombra da Vida. Nós veremos ali vários diálogos serem travados e vários personagens que têm consigo, né? Eles querem levar consigo, eles querem levar para as montanhas traços do inferno. Então eles amam mais o seu pecado do que amam a Deus. Na verdade, eles não amam a Deus. E isso fica bem claro. São pessoas cheias de justiça própria, que vêm ali, cada um com sua história de vida bem diferente, mas você vê como é que essas pessoas, e isso é muito interessante de ver, como cada personagem quer levar de uma forma diferente os seus pecados consigo. Eles não querem abandonar o velho eu. A temática, a ideia da morte, né, do morrer para você mesmo, é muito forte aqui nesse livro. E essas pessoas não querem morrer para si mesmas. Elas querem abraçar o seu ego, abraçar o egoísmo, abraçar os próprios pecados, né, para levarem esses pecados consigo para as montanhas. E num determinado momento, a gente até sabe que elas poderiam ir para as montanhas. E aqui, novamente, se você for tentar fazer teologia em cima disso, você vai cair em heresia, né? Mas pega a ideia do livro, pega a ideia do livro, que é mostrar que você não pode ser um cidadão dos céus se você quer levar todos os seus pecados de estimação junto com você. E nós vemos de diversas maneiras como essas pessoas expressam esse desejo de continuar na Cidade Cinzenta. Então elas preferem viver naquela cidade. E falando sobre a Cidade Cinzenta, é muito interessante a ambientação que o Lewis fala. Isso tudo você vê bem no comecinho do livro, né? Nos é dito que a Cidade Cinzenta é muito grande, muito grande, que cada pessoa que chega ali, ela meio que pode imaginar o que ela quiser. Então ela pode imaginar uma casa, ela pode imaginar uma rua. Todos os desejos do coração delas são satisfeitos. Esses desejos satisfeitos só propagam miséria espiritual e moral, egoísmo, solidão. Então é um retrato, esse retrato da Cidade Cinzenta é desolador, sabe? Aqui a gente percebe, né, que sutilmente a gente percebe que as pessoas estão muito distantes umas das outras. Eu vou ler aqui um trecho para vocês, está lá na página 26, né, para quem quiser ver aí no livro de repente. Eu tô aqui com a minha colinha e lá na página 26 a gente entende que cada pessoa que chega vai se instalando muito distante umas das outras. E essas distâncias têm números astronômicos. Chega um determinado momento aqui no livro em que a gente percebe que para você chegar e encontrar o seu vizinho mais próximo, você precisa de 15 mil anos percorrendo essa distância. Então você percebe que naquela terra onde os desejos pecaminosos do coração das pessoas são satisfeitos, o que acontece cada vez mais é um retrato de solidão. Então essas distâncias astronômicas, o Lewis escancara pra gente, né, que a solidão, os desejos do próprio coração daquelas pessoas só produziu egoísmo e solidão. E ele diz assim: assim que alguém chega, instala-se em alguma rua, mas antes das primeiras 24 horas, discute com o vizinho. A semana nem sequer terminou e já houve tantas discussões que ele resolve se mudar.
Talvez encontre a próxima rua vazia porque todos já brigaram com os vizinhos e se mudaram. Nesse caso, o novo morador se instala. Se a rua está cheia, vai para mais longe. Contudo, ainda que fique, não fará diferença. Com certeza não demorará para acontecer outra briga, levando-o a seguir em frente mais uma vez. Finalmente, ele se mudará para a periferia da cidade e construirá uma nova casa. Pois veja, é fácil construir aqui. Você só tem de pensar em uma casa e ela aparece. É assim que a cidade continua crescendo. Então a cidade vai crescendo e ficando cada vez mais vazia, porque as pessoas se distanciam cada vez mais umas das outras. E aqui a gente já pode perceber, o C.S. Lewis não chega a dizer isso. E esse é que é o interessante da ficção. Ele não nos diz, mas ele nos leva a entender que porque as pessoas viraram as costas para Deus, elas também viraram as costas para o outro, né? Para o seu próximo. Aí a gente pode pensar também em por que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo são os dois mandamentos que andam ali de mãos dadas. Quando você quebra o primeiro, você também vai quebrar o segundo. E esse retrato, ele continua, né? Dizendo, alguém aqui, um personagem está dizendo que ele tinha um vizinho que tinha um telescópio. E ele diz assim, lá perto do lugar onde eu moro, um sujeito tem um telescópio. Você pode ver as luzes de casas habitadas em que moram os mais antigos a milhões de quilômetros de distância, milhões de quilômetros de nós e uns dos outros. De vez em quando, afastam-se ainda mais. Então, para você ver, né? Essa solidão é medida em números astronômicos, tanto que só um vizinho lá que tem um telescópio que consegue ver onde é que tem casas habitadas. E esse retrato da cidade cinzenta é de dar tristeza, assim, de trazer tristeza ao coração. E outro aspecto dessa ambientação que a gente pode ver é a constituição das pessoas. E aqui eu vou falar pouco para não dar tantos spoilers, que eu quero que a pessoa que você, né, que eu espero que você leia esse livro, que você perceba e que você vá aprendendo esse tipo de coisa, descobrindo, na verdade, esse tipo de coisa. Aqui nós temos essas pessoas da Cidade Cinzenta, elas são fantasmagóricas. E quando elas chegam lá no Vale da Sombra da Vida, elas percebem que elas não conseguem pegar em nada, porque tudo é real demais para elas. Elas são fantasmagóricas. Então, a ideia aqui é que haja um processo de solidificação enquanto essas pessoas abandonam o pecado. A gente pode lembrar um pouquinho do processo de santificação. Então ele diz assim, agora que estavam iluminados, os fantasmas, né? Dei-me conta de que eram transparentes, totalmente transparentes quando postos entre mim e a luz, manchados e imperfeitamente opacos, quando a sombra de alguma árvore. Então, a gente fica até agoniado, sabe? Com essa aparência fantasmagórica dessas pessoas. E esse contraste entre as pessoas sólidas e as pessoas e os fantasmas é muito interessante de ver essa construção. E além de todos esses ambientes, a gente encontra no caminho, né, com vários personagens, cada um com seus pecados de estimação, e o C.S. Lewis sempre muito cômico. Gente, é muito engraçado, você vai rir muito lendo esse livro. Então, é o C.S. Lewis, aquela sagacidade dele, né, a inteligência, o bom humor, tudo isso você vai ver nessa obra, O Grande Divórcio. Inclusive, esse é o livro preferido de muita gente que ama C.S. Lewis, que tem o C.S. Lewis como seu autor preferido. Então, fica a minha indicação dessa obra. É uma obra curtinha, mas que vai te fazer pensar em muitas coisas, vai te fazer rir, vai entristecer o seu coração em alguns momentos, porque a gente vê aqui a face do pecado e como é a vida de alguém distante de Deus. Então é uma obra que, sem dúvidas, eu te recomendo a leitura. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa resenha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que eu tenha plantado aí pelo menos um desejo de ler essa obra que é tão importante. Se você não é inscrito no canal, eu te peço que se inscreva, ative as notificações para que você possa receber os vídeos, né? Todos os vídeos que saírem aqui no canal. Os vídeos saem às quartas e ocasionalmente saem vídeos extra nas sextas-feiras. Então ativa aí o sininho para você não perder nada. Não se esquece de avaliar o vídeo, de deixar o seu like, de comentar se você já leu esse livro. Me diz aí o que foi que você mais gostou, os momentos que você achou mais engraçados ou os momentos que mais te fizeram refletir sobre a sua própria vida. Até o próximo vídeo e Deus abençoe você!